Rufem os tambores, porque o YangCast acabou de chegar e, como sempre, com a presença mais importante, claro, que é você que está sempre aqui me assistindo, sempre me acompanhando. Eu quero agradecer ao carinho de todo o nosso público. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm tido com o YangCast. Nosso Instagram está a 1000 por hora, nós já somos mais de 300 mil em produção. Agora eu preciso trazer para cá a produção para o YangCast uma vuvuzela ou algo do tipo para a gente começar a fazer um barulho aqui e começar a comemorar os números, porque o YangCast não para. Mais de 300 mil seguidores lá em nosso Instagram. O pessoal está sempre ativo acompanhando os nossos cortes. Tem corte lá de 8 milhões, 7 milhões, 5 milhões. E isso é bom, porque não são números, mas sim pessoas alcançadas, vidas transformadas através do conteúdo que nós compartilhamos aqui. Você que está chegando por aqui e você é novo, como sempre, este é o momento que o botão do inscrever-se, ele olha para você e o que ele faz? Ele te dá um sorriso lindo e maravilhoso. Clica nesse botão aí que está na sua tela, ativa a notificação para você não perder nada e toda vez que o YangCast chegar ao vivo, com um convidado novo, com novas histórias, toda vez que tiver uma estreia, você será notificado e notificada que o YangCast chegou. Já clicou? Como eu sou paciente, eu vou dar um tempo que eu vou esperar você clicar no botão de inscrever-se e ser inscrito do canal. Já clicou? Se inscreveu? Então agora a gente pode prosseguir, porque hoje nós temos uma entrevista muito incrível. E vocês sabem, quando eu falo isso é porque a entrevista vai ser boa. Então você que é meio religioso em excesso, você que não tem a mente aberta para ouvir pessoas de uma visão diferente da sua, pula para outro vídeo do YangCast, não sai do canal, mas vai assistir um outro vídeo, etc. Porque hoje aqui nós vamos quebrar muitos paradigmas, porque o nosso convidado, ele é um convidado especial. Tão especial que ele é psicanalista, ele é especialista em técnicas de PNL, ele fez pós em neurociência, treinador na área comportamental e ele também tem aí diariamente o seu Instagram que motiva diversas pessoas a serem transformadas e mudarem os seus comportamentos. Eu estou falando de quem, produção? Eu estou falando do homem. Estou falando da máquina, meu querido amigo Sebastian. Seja bem-vindo ao YangCast, meu amigo. Não, satisfação meu, inclusive o YangCast tem sido um sucesso e muitas são as pessoas que comentam, né, sobre esse dia. O homem quando é importante, ó, vem aqui, produção, ó. Ele está recebendo a ligação aqui do Silvio Santos, tá? Silvio Santos, você dá uma guardadinha aí, depois ele te atende, que agora ele tá no YangCast. Vai lá, Bispão, continua. Então, André, olha, muito prazer estar aqui no YangCast, é uma satisfação. YangCast, olha, muitas são as pessoas que comentam seus vídeos, seguem, né? Você tá de parabéns. Para mim é um sonho realizado, né? De estar aqui nessa prestigiada, né? Sua presença, inclusive até nesse podcast. Para mim é uma honra, é uma satisfação. Você que é um mestre, é interessante a gente falar sobre esse assunto, porque quando a gente fala com quem estudou sobre o assunto, a gente consegue falar com quem tem conhecimento de causa. Alguns julgam como, olha, isso aí é meio que ser egoísta, isso aí é egoísmo demais, isso não é uma coisa boa, mas a questão do amor próprio. O amor próprio, ele realmente é algo que tem que ser levado a sério. A pessoa, ela tem que ter amor próprio. E isso nós não estamos falando de pessoas narcisistas. Estamos falando de pessoas que entendem que para amar outrem, eu preciso primeiramente me conhecer e amar a mim mesmo. O que você enxerga na questão do amor próprio? Você acha que as pessoas entendem errado ou não? As pessoas, elas estão começando a criar essa consciência sobre o quão é importante você ter amor próprio. Esse tema é bem importante, né, que você coloca, André, porque as pessoas confundem muito o amor próprio com o egocentrismo. Boa. São coisas completamente diferentes. Uau. O que é amor próprio? É a pessoa amar a si mesma em primeiro lugar. Uhum. Agora, por que eu digo que as pessoas confundem o amor próprio com o egocentrismo? Por exemplo, eu sei o que é dor. Eu sei o que é dor, então jamais eu vou proporcionar para aquela pessoa que está do meu lado, um próximo, a dor, porque eu sei, eu conheço
todo o processo de dor. Então, ou seja, mas também eu sei o que é bom. Por exemplo, se eu comi uma comida, eu sei que essa comida é boa. Então, como eu sei que ela é boa, então, naturalmente, eu quero que a outra pessoa também coma essa comida porque eu sei que ela é boa. Estou dando um exemplo. Sim. Uma pessoa tá com frio. Então, eu sei que um agasalho bom, ele aquece, ele esquenta. Então, eu sei o que é bom. Então, eu vou também, como eu sei o que é bom, então não vou dar para aquela pessoa algo que não venha esquentar ela, entende? Então, o amor próprio, a pessoa, ela amar a ela em primeiro lugar, porque eu sempre digo que quem ama protege. Por que uma mãe, o amor de mãe é um exemplo disso, que uma mãe, ela faz tudo para proteger o filho. Então, quem ama a si mesmo, se protege. Uma mãe, ela luta, porque ela ama o filho, ela luta. Então, quem ama a si mesmo, luta por si. Luta por si. Se protege. Então, como que... E detalhe, para uma pessoa, o amor próprio é tão interessante, porque vejamos, até para ela ter amor de outra pessoa, porque ninguém quer amar alguém que odeia a si mesmo. Até para ela, uma pessoa amá-la, ela tem que amar ela em primeiro lugar. Então, como é que alguém vai amar alguém que odeia a si mesmo? Então, quando eu tenho amor, quando eu me amo, então eu luto, eu protejo aquilo que é meu. Uau. Então, quer dizer, ou seja, quando eu me amo, eu luto por mim, eu me protejo. Ou seja, e quem não ama, não protege, ela vai lutar porque ela luta por nada. Ela não protege nada, porque ela não sente amor próprio. O egocentrismo é diferente. Eu só quero para mim, ou seja, estou dando um exemplo, está frio, eu tenho um bom agasalho, eu sei que esquenta, então eu dou para a pessoa qualquer coisa, porque é importante para mim, só eu me aqueço e ela que se dá, entendeu? Então isso a gente está falando de um processo que é egocentrismo. Agora, até isso, tanto na neurociência como na psicanálise, tudo isso a gente explora hoje com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, as coisas ficaram muito mais claras. Até na luz da Bíblia Sagrada, para aqueles que são crentes, cristãos, a própria Bíblia tem 2 mandamentos que diz amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, em primeiro lugar, eu preciso me amar, eu preciso gostar de mim. Então eu sei o que é bom, então se eu sei o que é bom, eu vou proporcionar para outra pessoa aquilo que é bom. Por isso que no relacionamento, um casal, se uma mulher ela ama ela mesma, ela tem condição de amar o marido. E vice-versa. Se o marido ele ama ele mesmo, ele tem condição de amar a esposa. Porque jamais eu vou criar para mim dor, dano a mim, porque sei que é algo que me dói, que é algo que machuca. Então, eu vou proporcionar para aquela pessoa aquilo que eu me sinto bem, aquilo que me proporciona o bem-estar, eu vou proporcionar para a pessoa. Mas eu não vou proporcionar dor, porque dor também me machuca. É exatamente esse processo. Ou seja, a pessoa que ela não tem um amor próprio, a pessoa que ela não aprendeu a olhar primeiramente para dentro dela, ela tem sérias dificuldades de amar outra pessoa e também de ser amada. A gente pode afirmar que isso é uma verdade? Exatamente. Ela tem séria dificuldade de ser amada. Por quê? Porque ela, se ela não ama ela mesma, ela odeia ela mesma. Por isso que nós temos grandes problemas de relacionamento tóxico, porque a pessoa, como ela não se ama, e ela procura se adaptar a outra pessoa. E nós estamos falando de comportamentos. Questões comportamentais. Exatamente, que já é um processo mais complexo, é um processo que a gente tem que ver como é que ela foi, a personalidade dela, como é que ela foi construída desde a infância até os dias de hoje, quais são os processos que ela obteve, quais são os desafios, as frustrações que ela já teve na vida, e o que é que ela já superou, o que é que ela não superou, quais são as marcas, traumas que tudo isso criou. Então, o que é que acontece? Esse processo de amor próprio, né, ele é fundamental que a pessoa entenda o seguinte: eu preciso me amar para ser amado. Para ser amado. Uau. Uau.
Isso é importante. Agora sim, já que nós estamos falando aqui da questão comportamental, vamos entrar para polêmica. Vamos para um assunto que é extremamente polêmico. A gente sabe que quando você vai para o campo da área comportamental, a gente aprende que o ser humano, de certo modo, ele replica padrões. Ele replica padrões anteriormente impostos para ele, seja de forma direta ou indireta. Então a gente sabe que às vezes o cara que é agressivo demais é o cara que quando era criança talvez apanhava ou via o pai bater na mãe, etc, e etc. E isso é algo que dá muito o que falar, principalmente nas igrejas. Isso é algo que chama a atenção de todo mundo, que é a questão do quê? Uma pessoa que ela repete padrões comportamentais, ela pode mudar? Existe uma mudança na pessoa que ela, por exemplo, vamos pegar aqui um cenário de um esposo que ele é um cara agressivo. A igreja, é claro, vai fazer seu papel e dizer assim, ó, seguinte, se o seu esposo ele te agredir, né, a maioria das igrejas pensa assim, se seu esposo te agredir, você vai na delegacia e denuncia, primeira coisa. Só que eu já vi alguns pastores, alguns pregadores dizer justamente essa questão, olha, hora que muda, hora que ele vai ser transformado, hora que isso vai ser mudado. O ser humano, ele pode realmente ter essa mudança? Uma esposa que ela é agredida pelo marido, ela pode acreditar que de fato esse cara ele pode mudar ou não? Essa espera pode se tornar para ela um risco maior para a vida dela. Bem, isso polêmico, né? Você já sentiu que... esse é um tema um pouco polêmico. Agora, eu tenho que respeitar também as crenças, né, do pessoal da igreja. Eu acredito muito no poder transformador de uma oração. Tá? Isso eu acredito, até como cristão que sou, eu acredito nessa força da oração. Agora, eu como na área comportamental, vários estudos, várias pesquisas que nós já fizemos, primeira coisa, como você falou, nós repetimos padrões de comportamentos que dos nossos pais ou da pessoa que representou a figura materna e paterna desde a nossa infância, principalmente de 0 a 7 anos, que é onde nós começamos a formar a nossa personalidade. Tá? Então, tudo que nós ouvimos, sentimos e vemos, a gente acredita como verdade nessa faixa etária. Eu sempre digo, nós falamos que essa é a idade de esponja, aquela idade que a gente absorve tudo no amor. Então, não existe nenhum senso crítico, né? Aliás, nessa fase, nós ainda não desenvolvemos o lógico, então a gente aceita tudo. Então, que ele é programado e leva para a vida adulta. Temos a primeira infância, que é de 0 a 7, depois a segunda infância, que é a idade da descoberta, que é das 7 a 14 anos, depois vem de 14 a 21, que é uma terceira infância. Só que tudo que nós vivenciamos nessa faixa etária de construção da nossa personalidade, a gente acredita como verdade. Então, se uma mulher ela está num relacionamento abusivo, onde o marido é agressivo, ele agride, e que ela vai na igreja, ela ouve o pastor falando que deve orar, ou então ela liga para uma delegacia das mulheres, faz um boletim, uma queixa, para que seja enquadrado na Lei Maria da Penha, tudo é válido porque a lei está para proteger a mulher vítima da agressão, e como a igreja faz o papel dela, que é construção da família, que é a união da família. A igreja faz, todos fazem, a justiça, a lei faz o seu papel, a igreja faz o papel dela, que é ensinar as pessoas que elas devem orar pela família, é a crença, é o papel que a igreja faz o seu papel. Agora, o que nós não podemos é tapar o sol com a peneira. Em primeiro lugar, se essa pessoa, ela na infância, ela foi construída, ela foi programada com os pais agressores. Ela via os pais se agredindo, vice-versa, insultando e tudo mais. Aquela criança,
ela cresceu programada com comportamento agressivo. Então, para aquela agressão que ela faz, que ele faz na esposa, é como se ele fosse algo que ele faz por amor. Quantos os homens batem nas mulheres e falam que ainda ama elas? Não, mas espera aí, só para eu entender. O que eu estou entendendo é que existe a possibilidade do homem ser agressivo por amor? Lógico. Qual seria o sentido? Quando ele foi programado, desde a construção da sua infância, aquilo, como nós, de 0 a 7 anos, nós não temos o senso crítico, não temos o lógico desenvolvido. Então a criança, ela aceitou aquela agressão como algo de bem. De forma indireta. De forma indireta. Então aquilo foi gravado nela de forma indireta. Então ela acha que agredir é uma situação normal, tá? Porque não tem lógica. Se uma pessoa verdadeiramente ama alguém, como é que ela vai agredir outra pessoa que ama? Sim. Não tem lógica isso. Não, impossível. Impossível. Mas ela agride e a mulher acredita que aquela agressão é porque foi momentos o que ele bebeu, foi momentos que ele saiu um pouquinho da caixinha. Então, será que aquelas mulheres continuam com ele? E mesmo denunciando eles na delegacia, mesmo quantos homens já foram presos várias vezes e continuam com aquele comportamento agressivo? Por quê? Porque eles entenderam na sua programação que aquela agressão é algo de bem, pronto. Eu posso dizer de bem porque como é que a pessoa vai agredir alguém que ela vai agredir alguém que ela ama? Coisas que a gente não entende. Fala que ama. Se ama, então não agride. Dá para pensar que ele pensa mais no motivo do que na ação, né? Na ação da agressão. Exatamente. O motivo na mente dele, ele acredita, e não que isso seja uma realidade. Não é realidade. Mas de forma indireta, na mente dele, ele acredita que ele teve motivos para aquilo. Ele acredita que sim, mas o que levou ele a ter um comportamento agressivo com uma pessoa que ele diz que ama? O que leva ele a ser agressivo com uma mulher que ele diz que é a mulher da vida dele, mãe dos seus filhos? Por exemplo, nesse quesito que você falou, os mais antigos, né? Eu sempre fui de conversar muito com os meus pais. E minha mãe, ela falava que quando ela apanhava, a minha avó dizia assim: olha, eu estou te batendo porque eu te amo, porque eu não quero ver você fazer tal coisa. Tarará, tarará. Então, imagina uma criança que tem aquele comportamento que alguém fala: não estou batendo você porque eu te amo, porque eu quero o seu bem. Então, ele leva esse comportamento agressivo para a vida adulta. Uhum. E tem mais. O que você me fala? Se essa mulher está com esse homem e esse homem tendo esse comportamento agressivo, ela corre certo risco de até um dia ela... De vida, tá correndo risco de vida. Um risco de vida. Sim. Entendeu? Ela tá correndo... Mas como assim? Mas a oração não oração é transformador, só que Deus não pode fazer papel do que cabe nós fazermos. Deus... A melhor forma, Deus não pode fazer um papel que cabe nós fazermos, é o papel nosso. Se fosse assim, Jesus não falava, vamos trazer a luz da Bíblia para essa conversa, dentro da ciência que nós estamos falando. Se fosse assim, Jesus não falava para Nicodemos que para ver o reino de Deus é necessário que ele se tornasse uma criança. E Nicodemos falou: mas Senhor, como é que é possível alguém voltar ao ventre materno? Porque é na infância que traz todas as respostas daquilo que a gente vive, daquilo que a gente vive hoje. É na infância que traz. Como é que, desde o processo de gestação de uma mulher, que nós somos formados, tudo isso está sendo construído, até no processo do nascimento. Só que de 0 a 7 anos, gente, nem o poder de escolher o nosso nome nós tivemos. Nem o poder esse de escolher o nosso nome. Quem escolheram foram os nossos pais, nossos avós. Aquela pessoa que fez a figura paterna e materna, que escolheu o nosso nome. Então esse processo foi formado. Então se uma mulher, ela está numa situação, ela corre risco de vida. Mas o que ela deve fazer? E eu sempre aconselho as pessoas a fazer: tenha fé em oração, em o poder da oração, ora. Mas esse homem precisa de terapia. Ele precisa passar de um processo de terapia. Ele precisa entender o que aconteceu na construção da sua personalidade. Não é que ele vai apagar a sua história. O que ele vai fazer é ressignificar, dar novo sentido àquilo se ele realmente quer ser feliz. Porque não cabe na cabeça de ninguém, uma pessoa racional, dizer: eu bato porque eu amo. Não.
Isso é coisa de louco. Eu sou agressivo porque eu amo. Não. Não tem como. Porque quem ama, como amor próprio, eu amo a si mesmo. Amor próprio. Eu amo a mim mesmo. Eu amo a mim mesmo para que os outros possam me amar. Então, como é que ele vai agredir alguém? Então, ele sabe que aquela agressão machuca, sabe, porque se alguém agredir ele, também ele vai sentir dor. Uhum. Então, não cabe na cabeça de ninguém, nem louco, que uma agressão é uma demonstração de amor. Então, esse homem precisa se tratar. Então, a gente pode dizer, então, que a raiz do problema, ela é justamente na falta desse entendimento de qual ponto, qual lacuna na história desse cara, ele pegou esse padrão repetitivo de alguém. Para começar a resolver esse problema, é por aí. Para começar a resolver esse problema, ele precisa entender a sua história, né? Quais os comportamentos que a pessoa que representou a figura materna e paterna dele, o que aconteceu no passado. Ele tem que encarar aquela situação, porque aquela criança está dentro dele, aquela criança machucada está dentro dele, está dentro dele. Ele precisa encontrar com essa criança que está dentro dele, perdoar esta criança, porque não adianta culpar pai, mãe ou avô, não. Os nossos avós, os nossos pais deram-nos aquilo que eles tinham. Ninguém dá o que não tem. Cabe nós, como adulto, entendermos que agora eu sou o dono da minha vida, eu sou capitão da minha vida, eu quero ser feliz, eu quero dar um basta naquilo que foi programado sem eu ter poder de escolha, porque a criança não teve poder de escolha, não teve, como eu falei, nem teve poder de escolher o próprio nome. Uhum. Ela não teve poder de dizer que sim ou que não. Cabe hoje ela, com poder de dizer sim ou não, com poder de escolha, dizer eu quero ser uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Eu preciso me amar, porque eu tenho uma mulher que eu amo, eu tenho filhos que eu amo, eles não são culpados, eles não podem pagar de um erro, de algo que é interno meu. Que foi programado. Porque nem adianta culpar os pais, porque o maior milagre os pais já fizeram, que é trazer a pessoa para o mundo. O maior milagre que aconteceu é a pessoa ter sobrevivido 9 meses na barriga da mamãe e ter nascido. O papel dos pais foram esse. Agora, se os pais fizeram aquilo que eles poderiam fazer. Sim. Por isso que eu sempre digo que um processo de cura, de evolução, não só beneficia ela, como beneficia toda a sua descendência. Por quê? Porque nós repetimos padrões de comportamentos dos nossos pais. Então, se eu tenho uma mudança de comportamento hoje, automaticamente toda a minha descendência ela vai repetir os padrões de comportamento, novos padrões de comportamentos que eu tenho. Isso é interessante e até abre um pretexto aqui magnífico para a gente entrar na questão dos filhos, né? Porque, por exemplo, a geração anterior à minha, né? De repente a sua geração. A minha geração. Apesar também. Que a gente não gosta de falar aqui, né, produção, de idade nesse podcast, que quando fala de idade aqui. E quando digo idade, ninguém acerta a minha. O apresentador tem cabelo branco, então tá proibido de falar de conversa aqui de idade aqui nesse podcast. Mas a gente ouve bastante, principalmente os nossos pais, dizer assim, olha, eu apanhei, né? Os meus pais me batiam muito, mas isso colaborou na minha formação como cidadão. Eu apanhei, tipo assim, dizer de fato, tipo, eu apanhei, mas apanhar teve seus benefícios. A geração atual, que com o passar dos tempos a mente evolui, vai evoluindo, a geração atual já é aquela que pensa assim, olha, eu tenho que quebrar esse padrão, eu não posso bater nos meus filhos, de forma alguma eu posso bater nos meus filhos. Dentro desse contexto, a primeira pergunta que eu quero te fazer é, pode bater no seu filho como uma forma de correção, como uma forma de disciplinar o seu filho ou não? Primeiro ponto. Eu não acredito que toda forma de agressão seja a melhor forma de correção. Porque, vejamos, uma criança, como eu falei, de uma determinada faixa etária, que ela está construindo a sua personalidade,
ela vai entender aquela agressão não como uma disciplina, porque ela não tem o lógico desenvolvido, ela não tem o senso crítico desenvolvido, ela não tem nem a capacidade de escolha. Então ela vai aceitar aquela agressão não como correção. Ela vai aceitar aquela agressão como algo de amor, não como algo de correção. Agora, se você me fala que a nossa geração naquela época que apanhava e apanhou fez bem, eu não olho desse lado, mas a geração também teve problemas. Se não tivesse problema, hoje os nossos filhos repetem padrões de comportamentos nossos. E amanhã os filhos dos nossos filhos vão repetir padrões de comportamento. Então não fez bem também para a nossa geração apanhar. E apanhou por quê? Primeiro ponto. As crianças normalmente apanham muitas das vezes porque os pais não entendem qual é o processo que é uma busca implacável do ser humano. Não estou muito fugindo do tema, mas é um tema pertinente, já que você me fala essa situação de agressão, que é uma busca incansável de reconhecimento. Porque a gente passa por um processo de rejeição terrível, onde você está no ventre materno e você nasce, é tirado no colo da mãe, e o hospital leva para um outro ambiente, e só aquele momento que a criança ficou ausente da mãe, ela já é um processo de rejeição que começa a ser construído, até quando as mães, está provado que na neurociência, quando as mulheres elas ficam grávidas, o processo, até enjoos que ela tenha, porque o bebê entende que ela comeu alguma coisa que está querendo abortar a criança, por isso que a mulher fica com enjoos. Então, tudo isso é um processo de rejeição que é construído. Então, nós, seres humanos, buscamos de forma implacável reconhecimento. Então, o reconhecimento, seja boa, seja positivo, a pessoa precisa ser reconhecido. Muitas das vezes as crianças aprontam dentro de casa, os pais estão conversando, ela parte, pô, minha criança não para. Não. A criança, ela só faz isso porque ela quer chamar a atenção. E vou contar já um exemplo aqui, em duas situações. Uma, o menino, os pais na beira da piscina, num churrasco, comendo, e a criança na piscina fala, papai, olha para mim, papai, olha para mim. Papai está conversando, comendo churrasco, conversando lá com seus amigos, e a criança começa a gritar, papai, olha para mim, papai, olha para mim. Quando o papai olha para a criança pula na piscina, puf! E o papai não entende nada do que está acontecendo. Ele pula na piscina e tal, o pai não entendeu, volta a conversar novamente. Se a criança sai da piscina e vai, papai, olha para mim, papai, olha para mim. Muitas vezes a criança leva bronca, papai está conversando agora, mas ele insiste. Quando o papai olha, ele pula na piscina. O que aquela criança esperava que aquele pai fizesse? Ficasse de pé. Meu filho é um herói, poxa, que menino bom, olha, ele nada como um peixe, que legal. Ele precisava ouvir isso. Isso, quando não é realizado, a criança, ela está sendo programada, ela vai crescer assim. Então, e outra situação, ela está em casa conversando, está todo um silêncio, está todo mundo conversando, a criança está quietinho. Como não deu atenção à criança, ela passa alguma coisa, todo mundo para de conversar e começa a brigar com ela. Reconhecimento pode ser um elogio, pode ser uma briga. Mesmo se aquela criança receber uma correção, alguém bater nela, para ela ganha meu dia. Eu parei todo mundo, fiz todo mundo olhar para mim. O processo de reconhecimento é um processo que tanto posso receber elogio como uma punição. E isso a gente leva para a vida adulta, libertando sempre aquela criança que está aí em busca de reconhecimento. Por isso que eu não concordo que mesmo a nossa geração que apanhava, nós tivemos problemas hoje. Porque nós repetimos, os nossos filhos são exemplos disso, porque eles repetem padrões de comportamentos nossos. Então não fez bem aquela batida naquela antiga geração. Então eu acredito de uma forma que os pais devem disciplinar as crianças. Disciplinar as crianças. Porque uma criança, eu sempre digo que nós comunicamos. As pessoas sabem disso, de forma verbal e comunicação não verbal. A gente comunica o tempo todo. As pessoas só mudam
observando ou com impacto emocional. A mudança Impacto só emocional. acontece em 2 processos, através da observação ou através do impacto emocional. Então, você não fala nada, mas a criança te vê os seus comportamentos, vê a forma que você age, a forma que você trata, a forma que você faz isso. Então, de forma inconsciente, ela vai repetindo aquele padrão de comportamento. Uma criança que nunca teve afeto no passado, nunca teve afeto, quando ele ou ela casar, o marido ou a mulher que teve afeto vai reclamar. Por que ele não olha para mim? Por que ele não diz que não me ama? Entendeu? Por que ele não faz isso? Como é que ele nunca não aprendeu? Ele não sabe o que é afeto. Não desenvolveu, né? Ele não desenvolveu. Ele só levava lapada, nunca teve afeto, nunca teve carinho. Como é que ele quer? Como é que ela vai cobrar ele carinho, afeto, se ele nunca teve? Também ela não sabe. Ela não sabe. Então, quer dizer, ela vai exigir uma coisa que ele nunca teve. Ela teve. Por isso, muitas das vezes, o relacionamento não dá certo. Poxa, quantas pessoas a gente atende na terapia, mas ele não olha para ele, não fala que nem me ama. Eu digo, o reconhecimento é tão sério que as pessoas esquecem uma coisa. Eu pergunto para as pessoas que estão nos assistindo agora, quantas vezes ela já olhou nos olhos da mãe dela? Quantas vezes? Mas a vida é muito corrida. Se muitas das vezes a sua mãe espera que você olhe nos seus olhos, quantas vezes você não olha nos olhos da sua mulher? Olha nos olhos dela. Só nos olhos. Porque os olhos mostram. Os olhos são a janela da alma. Exatamente. Né? Talvez você só olhou nos olhos dela quando você pediu a mão dela em casamento. Ou quando você estava no altar colocando a aliança, Deus olhou para os olhos dela. Mas nunca mais você olhou para os olhos dela. E a pessoa busca isso, o reconhecimento o tempo todo. Muitas das vezes a mulher ela manifesta certas coisas só para chamar a atenção do homem. Porque ele não olha para ela. E o homem está na mesma coisa. Ela não olha nos olhos dele. Só sabe criticar, não olha nos olhos. Então, quantas vezes, até uma mãe já está adulta, quantas vezes a sua mãe olhava para você quando você era nenê? E hoje você cresceu, será que você olha nos olhos dela? Olha, tudo isso eu busco de reconhecimento. Por isso, eu não concordo que bater na criança é a melhor forma de correção. Eu acho que devemos disciplinar a criança. Ela precisa entender por que ela está sendo punida. Porque se você fizer isso, você vai construir uma criança, vai construir uma pessoa. Olha a responsabilidade que nós temos na construção de uma pessoa, de um cidadão. Sim. Dentro desse tema, tem um outro ponto que é importante. A gente sabe que atualmente a taxa de pessoas, né, a taxa de divórcio, ela aumentou absurdamente. Hoje os casais estão, de fato, se separando, se divorciando. E pegando por esse ponto de vista, né, que a família, que o casal, eles têm uma autoridade enorme na vida do filho e uma grande responsabilidade na geração desse cidadão do amanhã, como que fica numa separação a questão da criança, que ela passa a ter a ausência do pai presente? Que é aquele caso que o pai era casado, separou, seguiu sua vida, passa a ver aquela criança não de uma forma recorrente, mas dia sim, dia não, fim de semana sim, fim de semana não. O quanto isso vai se tornar prejudicial quando essa criança se tornar um homem ou uma mulher adulta? Muito prejudicial. O Freud dizia que a importância da figura paterna, aliás, na formação de uma criança. E eu sempre digo o seguinte, se é para casar, para separar, não tenha filhos. É lógico, eu sempre digo que as pessoas não devem se arrepender dos erros que cometem, porque os erros são para nós, são lições. É um aprendizado. Eu não me arrependo dos erros que eu já cometi vários. Mas para mim aqueles erros foram como aprendizados. Agora, cabe eu, com um novo aprendizado, entender, não repetir mais aqueles erros. Não repetir.
Ou seja, uma separação, ela traz uma situação de caos para uma criança. Primeiro, uma criança que teve ausência de pai, ela tem um muito grande problema de autoestima. Ela tem sérios problemas de autoestima. Ela tem sérios problemas de motivação, de superação de uma frustração. Muitas das vezes a criança, pela ausência da figura paterna, ela pode desenvolver, além dessa situação que eu falei da autoestima, complexos, ela pode ser uma criança muito centralizadora também, que não delega nada. Ela pode desenvolver certos padrões de comportamentos de uma ausência de uma figura paterna. Por exemplo, no caso de uma separação. E outro detalhe, outro detalhe que aquela criança pode ter, que pode acontecer no passado. Por exemplo, uma criança que ela foi educada naquele processo de formação da personalidade dela, ela não tem uma figura de uma família, ela vai ter dificuldade em construir uma família no futuro. Porque ela não tem como exemplo dentro de casa. Mas tudo isso isso acontece sempre, não? Isso é o que acontece. Agora, cabe a pessoa como adulta entender o que aconteceu no passado, a história está lá, e ela ressignificar o processo, porque ela tem o direito de ser feliz. Falar, agora eu sou capitão da minha vida, eu tenho direito, porque eu sempre digo o seguinte: tudo que a pessoa quer, se ela treinar, ela consegue. Mesmo quem nunca teve afeto, se treinar afeto, passa a ter afeto. Então cabe eu, como adulto, entender o seguinte: ainda que eu não tive exemplos de família, mas eu quero construir uma família. Só que não adianta querer construir uma família da boca para fora. Eu preciso passar por um processo de terapia, um processo de um treinamento de alto impacto. Eu preciso criar condições de eu descobrir minha melhor versão, porque amanhã eu quero construir uma família. Porque se ela não teve família, padrões de família, ela vai repetir padrões de comportamentos. Ela vai casar e ela vai se separar. E os filhos vão continuar o mesmo processo. Sim. Até dentro daquela família alguém entender o seguinte: não, basta, eu quero ser feliz, eu preciso entender minha história, o que aconteceu no passado, perdoar aquela criança pela situação que aconteceu e tentar dar um novo rumo na minha vida. Ressignificar, seria? Ressignificar o processo. Legal. Agora, uma frase que geralmente a mãe, né, nesse caso que é uma mãe solteira, e aí a mãe, ela de repente conhece alguém, né, que passa a ser o padrasto dessa criança, e tem uma frase que é muito utilizada, que é aquela frase: pai é quem cria. Pegando pelo ponto de vista da questão comportamental, o que a gente pode dizer? Isso de fato é uma verdade? Aquele que está presente em casa, o padrasto, de fato, ele pode ter um papel importante como pai, ou não? Isso é prejudicial? A criança vai repetir padrões de comportamentos da quem representou a figura materna e paterna. Independente se é o pai ou não. Exatamente. Independente se é pai ou não. Ela vai repetir padrões de comportamentos. O pai é o que fica no DNA, que ele vai levar o DNA do próprio pai biológico. Mas padrões de comportamentos ele vai repetir da pessoa que fez a figura paterna na formação da sua personalidade como pessoa. Isso é fato. Ele jamais vai repetir padrões de comportamentos do pai, porque ele não viveu com o pai. Ele vai repetir padrões do comportamento daquela pessoa que fez o papel da figura paterna dele. Agora, um outro ponto, assim, que aí já entra o casamento, né? A questão que você falou que eu achei fundamental é o olho no olho, né? Porque o olho no olho, ele diz muito, né? Às vezes ele fala mais que muitas palavras. O quanto é importante a questão do eu te amo,
De falar pro seu cônjuge, pro seu parceiro, pro seu namorado, sua namorada, essa junção de pequenas palavras. Eu te amo. São palavras muito fortes, porque que acontece? Como eu falei, nós há uma busca de forma incansável sobre reconhecimento. Certo. O ser humano busca isso direto. Ainda que a pessoa fala, mas o amor próprio, eu amo a mim mesmo. Mas a gente busca reconhecimento desde quando a gente era criança. E esses padrões, essa criança está dentro da pessoa, ela está aí dentro, ela busca esse reconhecimento. Agora, detalhe, é isso que nós vamos falar. A importância de dizer a pessoa, olhar nos olhos dela, dizer que eu te amo. Isso é muito importante. Isso é como aquele exemplo que eu falei sobre o menino que estava na beira da piscina, falar, papai, olha para mim. Pai olhava, que ele esperava que o pai ficasse de pé, aplaudisse, pô, que menino legal, que menino... Imagine se aquele pai fizesse com aquela criança ia ter uma autoestima lá em cima. Porque teve reconhecimento. Quando você fala, eu te amo, olhando nos olhos, você muda toda a história da vida da pessoa. Porque é um reconhecimento que a gente busca desde quando a gente era criança. Agora, tem outro detalhe que é importante. Se a pessoa não aprendeu isso, é como eu falei, se ela nunca teve afeto, se ela nunca ouviu os seus pais falarem eu te amo, como é que ela vai falar? Ela precisa treinar isso. Filmes ajudam? Ajuda. Processo, ela precisa treinar. Ela não aprendeu. Ela tem criança que nunca ouviu o pai dela dizer que eu te amo. É importante dizer eu te amo na frente dos filhos. Mas os filhos só vê briga, só vê discussão. E não adianta falar, vamos falar baixo, que criança escuta tudo, vê tudo. Criança capta energia. Criança tem um sexto sentido muito desenvolvido. O cérebro da criança é aquele cérebro virgem, capta tudo. Antena ligado. Não ouve, só ouve briga, não vê beijo, não vê eu te amo. Então como é que a criança... Aí a criança não vê nada disso. Aí chega, ela cresce daquele jeito. E aí é o caos. Ela cobra, a mulher cobra, ele fica constrangido porque ele não consegue falar. Mas eu te amo, mas eu não consigo falar. Mas ele ama. Só que ele não fala porque ele não aprendeu. Se ele não aprendeu, ele tem que treinar. Tudo, treino. Ele precisa ressignificar. Ele não quer ser feliz. Ele não ama. Então tem que expressar para fora o que ele sente. Ou ela precisa expressar para fora o que ela sente. Uau! E muito detalhe, fala à frente dos filhos. Porque você está criando, você está formando um homem que vai repetir padrões de comportamento seus. Você está cuidando da sua descendência. Você está treinando um homem para o futuro. Então, o seu comportamento hoje, ele é fundamental para toda a sua descendência, que vai repetir padrões seus de comportamentos. Então fala eu te amo na frente dos filhos. Dá um beijo na frente dos filhos. Tem gente, tem mulher, ou homem, não dá beijo na frente dos filhos. Não pode. Você não aprende, ele vai aprender onde? Na internet, pesquisando coisa errada. Ou seja, tudo isso começa dentro de casa. A família precisa ser construída com isso. Repito, todo processo de evolução, de cura, a pessoa não só é beneficiada, mas toda a descendência dela, porque nós repetimos padrões de comportamentos. Uau! Agora sim, traição. A gente, recentemente, nós tivemos um caso aqui no Brasil que sempre que acontece esses casos, né, com artistas, isso abre diversas pautas, muitas pessoas passam a falar desse assunto que é acerca de traição. A gente pode de certo modo, porque é aquilo, tem que ter um baita cuidado para falar sobre traição, porque algumas pessoas elas sempre vão bater naquela tecla. Olha, traição, independente de tudo, o que está ligado à traição é a falta de caráter. Se o cara ele tá traindo é porque ele não tem caráter. E isso é uma coisa que em partes eu realmente concordo, só que pelo ponto de vista comportamental e da repetição de padrão, onde que de fato houve um erro, uma lacuna na história desse homem que trai? Traição, nós podemos ver traição com vários processos. Então eu não posso chegar
eu sempre digo que cada ser humano é uma caixa de Pandora num processo de terapia ou num processo de treinamento nessa parte comportamental. Porque você vai ao encontro da história da pessoa. É uma caixa de Pandora que você abre, né? É um enigma, né? É um enigma. E cada ser humano é um mistério, não adianta. Ninguém é igual. Mesmo os irmãos, Sim. que foram educados pelos mesmos pais, são completamente diferentes. Porque a forma que a comunicação interna, a forma que eu capto cada comunicação interna de cada pessoa é completamente diferente. Então você pode falar algo, a pessoa interpretar outra, mas é a forma que ela captou. Não existe certo nem o errado. É a experiência que ela tem. A gente diz na PNL que território não é o mapa, não é território, por aí fora, porque são as experiências que a pessoa tem, que ela vivenciou. Então ela capta aquela informação conforme as suas experiências. Agora, essa questão de traição é uma situação. Nós sabemos, todo mundo fala que é falta de caráter. Sim, em alguns casos é falta de caráter. Um casal que o cara, ele ama muito a esposa. Ama. Agora, por algum motivo, ele está repetindo padrões de comportamento. Porque o que é padrões de comportamento? É aqueles 5 minutos, aqueles gatilhos que remete ele a uma faixa etária. Por isso que eu tenho, inclusive, um treinamento, que é um método que eu criei, que chama-se MMV. MMV? Que a gente treina esse processo todo desde a infância da pessoa até a vida adulta. Legal. Então, o que acontece nesse processo? Então, vamos ver. Um processo de padrões de comportamento que vem desde a infância. Ela já nasceu já sentindo o cheiro da traição dentro da família dela. Processo, e mãe reclamando que o pai trai. O pai sai, fica 2, 3 dias fora de casa e volta. Ela vê os pais. Não, meu pai tem outro, eu tenho outro irmão de uma outra mulher. E a criança vai captando. Espera aí. O maior herói da vida dele é um traidor. Quem é o maior herói da vida dele? É o pai. A criança olha o pai como maior herói, como herói. Então, se o maior herói da vida dele é um traidor, então ele está repetindo padrões de comportamento do herói dele. Não, mas agora, peraí. Essa criança, quando ele atinge a fase adulta, ele já cria uma maturidade suficiente para ele entender que a traição não é legal. Mas só que aí, ainda que ele entenda, ainda que ele ame a mulher, que ele diz que a traição não é maior, só que o que está programado nele é mais forte que ele. Porque faz parte da sua essência, faz parte da sua personalidade. Ele, entenda o seguinte, ele foi formado de 0 a 7 anos, nós não temos o lógico desenvolvido. Não tem como aquela criança acha muito legal, o pai, poxa, esse é meu irmão. É de outra mulher, ele era muito legal, que ele tem mais irmãos. Ele aceita aquilo como amor, ele aceita aquilo bem. A criança não tem o senso crítico, lógico, o crítico desenvolvido, está errado. Não existe o certo ou errado para a criança, tudo é certo para ela. Tudo é certo para ela. Então ela aceitou aquilo. Poxa, o maior herói da vida dela é a galinha, o que ele queria que ele saísse quer? Aí agora... Aí ele vai repetir padrões, ainda que ele sabe que está errado, ele está repetindo padrões. O que leva ele a trair é muito mais forte do que próprio ele, porque é a criança dele que está lá. Mas isso, de certo modo, não diz que a traição ela é boa. Ou pode ser. Nesse processo, a traição pode ser boa. Como? Como? Por exemplo, as pessoas só mudam em 2 formas. Observação ou com impacto emocional. Então, se naquela hora que ele traiu, que foi muito mais forte que ele realmente ama a mulher dele com responsabilidade, fala assim, acabou tudo. Se ela disser que acabou tudo, pegar os filhos, não quer mais saber da sua vida, quer fazer mais, cortar, ele, por amor a ela, ele recebe um impacto emocional. É como se fosse parte dele que morresse. Então, uma repetição de comportamento, ela pode ser interrompida por um impacto emocional? Pode ser interrompida com impacto emocional.
As pessoas só mudam em 2 processos. Por repetição, observação ou por impacto emocional. Agora, aquela mulher tem que ser corajosa para fazer isso. Que muitas mulheres não fazem. Aí, ela sendo corajosa para fazer isso, ele vai pagar o preço, lágrimas de sangue para conquistar novamente aquela mulher. Aí ele muda. Não, entendi. Entendeu agora? Não, fez sentido. Aí ele muda. Eu não diria que a traição é boa. Não, aquela traição foi o quê? Foi um erro que ele cometeu, mas foi um aprendizado. Isso. Eu trocaria assim, eu troco a traição é boa por a traição, ela traz um aprendizado. Não, mas não é só aprendizado. Tem muita gente que trata essa aprendizado, mas não tem vergonha na cara. Porque ela continua repetindo padrões de sem vergonhice. Essa aqui é a realidade. Mas quando o sujeito é o sujeito de caráter, de caráter, sim, ele sabe que ele ama a mulher, ele errou, que nunca errou na vida, ele errou, e ele vai pagar o preço daquele erro para conquistar aquela mulher, é um impacto emocional. Ele tem um impacto, se ele realmente ama os filhos, é um impacto emocional que acontece na vida dele naquela hora. Ele falou, eu vou mudar. Vai derramar lágrimas do sangue, mas ele vai conquistar aquela mulher novamente. E para conquistar aquela mulher não é fácil. Porque uma mulher é traída. E olha o que uma traição traz. Dependendo do processo, se essa mulher teve um grande problema de rejeição no passado, olha como é a situação de traição. Se ela teve um problema de sério, se ela não sabe lidar com rejeição, imagina a autoestima daquela mulher. Olha que aquela traição pode trazer. Que aí essa mulher tem que ter uma capacidade muito grande de saber se superar, que é outro processo que um dia nós podemos falar no seu podcast, que é a superação de uma frustração. Se ela tendo essa capacidade, inclusive todo ser humano tem essa capacidade, as pessoas não sabem como alcançar, como acessar essa capacidade, e ela consegue nesse processo levar a se superar nisso e ele conquistar ela, com lágrimas de sangue. Aí ele vai mudar o comportamento dele porque ele ama, ele quer estar com a família. Eu já atendi muitos casos assim, e tal, e hoje são felizes. E o cara nunca mais traiu. Nunca mais traiu. Agora, eu sempre digo também o seguinte, se uma mulher vai casar, vai ter um relacionamento com um homem, se ela vê que ele tem histórico de traição, esquece que ele vai trair ela a vida toda. Só vai parar de trair quando tiver um impacto emocional grande na vida dele. Claro que trai! Quem ama trai? Trai! Você acredita que quem ama trai? Claro! Por quê? Aí já é outro processo. Por exemplo, um processo desse comportamento, que ele foi programado daquele jeito, que o herói da vida dele era um traidor, era um galinha, ele vai trair. Ele vai repetir padrões de comportamento. Mesmo amando. Mesmo amando. Aí ele vai sofrer com isso. Ele sofre porque ele não quer fazer algo muito mais forte que ele. O que acontece? Quando fica programado na pessoa, um piloto automático, 5 minutos. Entendeu? Se acontecer algum problema na vida dele que remete ele a uma infância, um padrão comportamental. Um padrão comportamental. Então ele vai fazer. Agora, aí se você me explica, traição é legal? Não, claro que não é legal. Agora, já aconteceram que através de uma traição, a pessoa mudou. A pessoa reatou. Agora, qual é o risco que a pessoa tem de se relacionar com alguém que tem histórico de traição? Pode se preparar que ela vai ser traída. Essa é a história, porque nós repetimos padrões de comportamento. Eu só acredito em mudanças de comportamento em 2 situações, como eu já falei. Observação ou com impacto emocional. Enquanto em processo de observação, é um processo lento, moroso, e é mais fácil acontecer desde a formação da nossa personalidade. Claro que na vida adulta também é fácil você conviver no meio das pessoas e você repetir padrões de forma inconsciente, né? Então, certo que tem os casais, os filhos falam, pô, pai, a senhora está igual a mamãe, a senhora está igual a papai. Então isso acontece muito, muito sério com isso. Agora, existem traições que é realmente problema de caráter. Problema de caráter. Exatamente. Isso que eu queria te... Existem situações que realmente é problema de caráter. Agora, existem situações não, que é algo comportamental, que só vai mudar ou com terapia ou com impacto emocional. Que eu acredito nisso. Não adianta, as pessoas falam assim, vou fazer, eu acredito no processo transformador, até vou na igreja, ora. Tudo bem, Deus ora, Deus abençoa, Deus faz isso, faz aquele outro. Agora, o trabalho para acontecer uma mudança,
A mudança, Deus não pode fazer trabalho que é nosso. Que é nosso. Que é responsabilidade nossa. E não adianta que muitas das vezes, no processo cristão religioso, tudo culpa o diabo. O sujeito traiu, é o diabo. O diabo não. O sujeito traiu porque ele tem um problema comportamental ou ele tem falta de caráter. É o duas ou uma. Entendeu? Não, porque é o diabo. O diabo? Não foi o diabo. Não. Então, isso é falta de responsabilidade. Eu estou falando isso porque um processo cristão, as pessoas falam, sempre coloca a culpa em cima do inimigo, do adversário. Não. O sujeito não foi sujeito homem, ou então tem um problema que é comportamental que precisa ser tratado na área comportamental. Sim, agora, ó, por exemplo, voltando para perguntas de... Agora, você tem que dar temas também que você me deixa numa situação complicada. Ó, agora... Não, mas vamos lá. Isso aqui é algo que faz total sentido, porque na questão de quem ama atrai, a gente sabe assim que o amor e a traição, eles são, vamos dizer assim, eles são carros que não andam na mesma via. Não. Amor e traição não andam junto. Não andam junto. Agora você trouxe um ponto que é interessante, que você fala assim, do caráter. É possível que o cara que ele ama a esposa dele, ele seja um cara que não tenha caráter? E por não ter caráter ele traia? Se é possível que ele ama sua esposa... Sim, o cara, ó, por exemplo, tá junto, tá casado, e ele realmente ama a sua esposa. É o cara que ama a sua esposa. Esse cara, por não ter caráter, ele é um cara que ele pode trair, mesmo amando? Olha, o poder ele pode, porque é o poder de escolha que cada um tem. Poder, ele pode. Quer dizer, tudo na vida é um poder que é o poder de escolha. Eu sempre digo que é o poder que a pessoa tem quando a pessoa era criança, não tinha esse poder de escolher. Agora ela tem, ela como adulta, ela tem o poder de escolher. Agora, o que eu acho é o seguinte, uma pessoa que trai, ele não tem amor próprio. Uhum. Ele não ama ele mesmo. Ele não se ama. Ele não se ama. Uma pessoa que trai não tem amor próprio. Ele precisa desenvolver esse amor próprio. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é importante essa questão de traição. Agora, a traição, ela é um tema muito polêmico, porque você gera muitas situações. Eu sei que muitas mulheres me perguntam, mas Sebastião, me chamam de professor, o que eu posso fazer para o meu marido ficar com o meu marido a vida toda não ser traído? Eu sempre digo, tem pessoas que nunca estiveram na igreja e nunca traíram. Legal. O que elas devem fazer? Primeira coisa, as pessoas precisam entender, acho que o ser humano, quando a pessoa ela casa uma com a outra, ou antes de casar, ela precisa conhecer a pessoa. Conhecer a história. Histórico, né? Fundamental. Nós temos duas coisas na vida que nos acompanham a vida toda, que são crenças e valores. Crença, quando eu falo de religião, eu falo aquilo que eu acredito, que eu fui programado a acreditar como verdade. Crenças e valores são coisas que a gente não abre mão. Então eu preciso conhecer crenças e valores da outra pessoa que eu vou me relacionar. Ela tem que conhecer a pessoa, de fato. Procurar entender como que essa pessoa funciona e como é que ela funciona para ela. Porque para que um casamento dê certo, a comunicação é fundamental. Então a mulher precisa estudar, nem que seja fazer terapia, fazer o que ela precisa entender quem é aquele homem que vai casar com ela. Mas as pessoas elas não olham nesse lado, elas olham só o tesão na hora e casa. Ela precisa conhecer quem é o homem que vai viver o resto da vida dela com ela. Ela deve fazer a seguinte pergunta: daqui a 30 anos, que tipo de conversa que eu vou ter com aquela mulher? Ou que tipo de conversa que eu vou ter com aquele homem? Daqui a 30 anos. Uhum. Então, esse é o processo de um casamento. Ela deve fazer essa pergunta. Por isso que as pessoas casam, não dá. Eu não sou contra. Se realmente não deu certo, separa. Ela tem direito de ser feliz. Esse é meu ponto de vista. Ela tem direito de ser feliz. Agora, o que ela precisa entender é o seguinte: ela precisa conhecer o outro lado. Primeira coisa que eu digo às mulheres, sempre digo: quer um homem pro resto da sua vida?
Escute esse homem. Escute. Mostre para ele que você é companheira, que você é amiga dele. Além de esposa, você é amiga, você é companheira dele. Escute ele. Que ele um dia, ele vai se abrir com você. Ele vai se abrir com você. Só que nunca jogue na cara dele. Nunca jogue na cara dele nada do que ele te... O que ele te desabafou. E outra coisa, sempre reconheça ele. Sempre trabalhe o processo de reconhecimento e de validação dele. Se você fizer isso, tem um homem para o resto da sua vida, nunca vai te trair. E homem, digo o seguinte, mostre para ela que a mulher quer se sentir segura. Não é só financeiramente. A mulher não pode se sentir um objeto de decoração dentro de casa. A mulher, ela deve se sentir segura emocionalmente. Que homem foi programado a achar que ele tem que dar sua segurança financeira. Eu já tive muitos casos de mulheres com capacidade financeira e estarem com homens que não têm a capacidade financeira. Só que aquele homem consegue dar segurança emocional para elas. Uau. Se o homem conseguir dar uma segurança emocional para a mulher, ele vai ter a mulher para o resto da vida dele. A mulher, ela quer se sentir segura emocionalmente. Não tem nada a ver com financeiro. Muito bom. Emocionalmente. Então, se ela se sentir segura emocionalmente, ele tem a mulher para o resto da vida dele. É isso que ele precisa entender. É isso que ele precisa entender. Então, se houver essa situação, esse compromisso dentro do casamento, onde, ou no noivado, no namoro, se fizer isso, ou até antes de começar uma relação, tenha esse padrão. Tenha esse padrão. Então, os homens traem muitas das vezes porque ele pega uma mulher que naquela hora é um psicólogo. Não é psicólogo. Aquela amante fica como que ela escuta ele, ela escuta tudo que ele fala e nunca tira na cara dele. E só escuta. Coisa que a própria mulher dele devia fazer isso com ele. Ou quando ele fala, desabafa, numa briga já tira na cara dele. Então o homem, então a mulher também. Por que a mulher faz isso? A mulher, porque ela não se sente segura emocionalmente. Se uma mulher que não se sente segura emocionalmente, jamais pode fazer aquele homem feliz. Ela quer segurança emocional. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com financeiro. Emocional. Esse ponto que você falou, assim, por exemplo, da diamante, isso é ou não? Isso fica subtendido, de certo modo, que é um pretexto para dizer que a traição ela pode ser culpa de quem foi traído? Que não faz muito sentido, né? Não, a traição é culpa dos dois. É culpa dos dois? Não é culpa só de quem trai? Não, é culpa dos dois, é um processo. Porque, então como, por exemplo, uma mulher traída ela pode ter uma parcialidade nessa traição? É culpa dos dois, por quê? Porque a gente tem que olhar, mas se a pessoa, aí você fala, se a pessoa repete padrões de comportamentos, desde a sua infância até hoje, ela faz aquilo que ela não quer, primeira coisa, antes de casar, gente, é coisa séria, a mulher tem um sexto sentido muito mais desenvolvido que o homem. Sim. Então, antes de casar, ela sabia se o sujeito traía ou não traía, cara. Só que ela fechava os olhos, acreditando no grande amor que um dia ele podia mudar. A mulher, quando o homem trai, a mulher sabe que ela está sendo traída. A mulher sabe quando... Sabe que ela está sendo traída. Ela não tem certeza, mas ela sabe. Ela sente, né? Ela sente que ela está sendo traída. Essa é a realidade. Só que as pessoas... O homem já não tem esse sentido, né? O homem sabe quando ele está sendo traído. Não, por que acontece? O homem, só se ele desenvolver a intuição, porque a intuição é uma coisa que você treina, você desenvolve também. É isso que eu digo. Por que eu digo que a mulher quer que o homem ela tenha segurança emocional? Claro que financeiro é importante, como seja provedor, mas hoje os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Outrora o homem só ele provia. Hoje
a mulher trabalha, a mulher faz, então ela tem que sentir amparada de forma emocional, porque a mulher é muito emocional, muito mais emocional que o homem, então ela precisa ter essa segurança emocional. Essa segurança ele precisa passar para ela. Agora, nesse processo todo, como você falou, se os dois são culpados, quando eu digo os dois são culpados, não posso dizer, só fulano. Não, se ele repete padrões de comportamento, é isso. Agora, antes de casar, as pessoas namoram, né? As pessoas se relacionam. E eu sempre digo, uma mulher sabe que ela está sendo traída. Ela não pode saber com quem, o terceiro, mas ela sabe. Que a mulher tem esse sexto sentido muito desenvolvido em relação ao homem. Mas sua mãe tem. Esse homem também se vier. Olha, eu vou lhe dar um exemplo. A mulher, ela é tão detalhista. Não vamos longe. Quantas vezes eu já atendi no processo de terapia, mesmo no trabalho da igreja que a gente também faz. A mulher chega assim, olha, Sebastião, eu encontrei um fiozinho de cabelo no meu sofá, cabelo diferente. Falei, como é que a senhora achou aquilo lá? Achei, tá lá, olha aí. E o cara ficou, e ela viu. Esta mulher, ela é muito detalhista, é uma coisa, eu sempre digo, as mulheres são muito, primeira coisa, é uma coisa muito séria. Houve um trabalho de um grande psicólogo no passado, eles fizeram o seguinte, eles colocaram para resolver problemas de casais, colocaram mulheres de um lado e os homens do outro lado, tá? E entre as mulheres, ele pediu para falar todos os defeitos dos homens. Encheram mais de 10 páginas falando. E homens falando das mulheres, nem a primeira página estava cheio. Por que o homem não consegue falar? Porque ele vem de uma mulher. Ele vem de uma mulher. Então, como o homem vem de uma mulher, então a mulher, ela tem uma... Primeiro, eu sempre digo que as mulheres são muito mais inteligentes que os homens. Só essa parte emocional muito mais desenvolvida que os homens emocionalmente. Que o homem devia treinar isso. E nessa parte de intuição, a mulher é muito mais desenvolvida, essa situação da intuição. Nós, os homens, a gente vem do ventre de uma mulher. Então, uma mulher, ela sabe, quando ela quer, ela sabe colocar a gente no lugar onde a gente deve estar. É verdade, essa é a realidade da história. Então, eu sempre com a culpa dos outros, por quê? Porque ela, se ela entendeu que o sujeito está tendo um comportamento estranho, ela deve parar e colocar as cartas na mesa. Sim. Agora, se ela esconde porque a paixão, um grande amor, e amanhã lá na frente, acreditando que ele vai mudar, que as coisas vão funcionar, que ela casada vai se sentir mais segura, isso não é verdade. Ele vai continuar fazendo. Então, quando ela já descobriu, já sentiu que tem algo estranho, ela deve resolver os problemas. Eu falo culpa nesse sentido. Legal. Claro que existem outras situações, acho que eu falei que acontece. Ele desabafa com a mulher e a mulher, na hora, mina briga, joga na cara dele. E amanhã ele vai encontrar uma que vai escutar ele, que não vai falar, não vai criticar, vai validar ele, vai falar, poxa, você, cara, você é inteligente, você é isso, você é um herói. A mulher, que é aquela que quer ser amante, ela faz tudo para conquistar. Ela quer ficar no lugar da outra. Essa que é a realidade. Mas, na verdade, é também a mulher que se coloca como uma amante, ela também dá toda essa atenção em falar tudo isso, porque também ela não tem o tempo que a esposa tem com o cara. Não conhece o suficiente como a esposa conhece. Tem isso também. Sim, mas ela tem um sonho de construir uma família também. E quando ela quer construir uma família, não importa se o outro tem família ou não, ela quer construir a dela. O amor é extremamente egoísta, a paixão é extremamente egoísta. A paixão é extremamente egoísta. Exatamente. Então, o que ela precisa entender? Agora, um homem que ele tem um casamento, uma vida estável, ele vai tirando, o que eu falei, um problema comportamental, mas se ela viu que ele tem um problema comportamental, incentiva ele a passar por um processo de terapia, mudança. Tudo isso tem que partir da conversa do casal. Agora, se o sujeito não quiser mudar, aí ela não pode fazer nada. Ela tem que também pegar e tomar atitude e sair de mansinho.
Que não adianta ela ficar numa relação tóxica, vai acabar com a vida dela, vai acabar com a autoestima dela, ela vai se olhar no espelho, ela não vai se achar bonita. Outra coisa interessante é que os homens não valorizam, a mulher chega, e aí, meu amor, como é que tá essa roupa? Ah, ele tá nem aí, mas ela quer ouvir, tá linda, tá isso. Mas ele não fala. Depois reclama. Depois, exatamente, ela quer ouvir, ela olha não sei quantas vezes ao espelho, ele, olha, e aí, como é que eu tô? Não, mas ela quer ouvir, olha reconhecimento, ela quer Reconhecimento. ouvir, ela quer ouvir, não importa, ela quer ouvir. Por que as mulheres, eu sempre digo muitas das vezes, tem mulher que escolhe tanto, escolhe até errado. Não é verdade. Por tanto escolher, acaba escolhendo errado. Mas não é porque escolhe errado, ela escolhe aquela pessoa que é mais parecida com ela, que vai elogiar ela, vai dizer, não, você tá linda. Ela quer ouvir, você quer tá aquilo. Não pode ser verdade, ela quer ouvir. Aquele valida, aquele reconhece. Então ela acaba escolhendo, muitas das vezes, é o cafajeste. Que tem uma boa lábia, tem isso, é verdade. Essa é a realidade. Agora, esse que é chucro, tem que entender o seguinte, a mulher não quer chucro, a mulher quer um homem que ela se sinta amparada emocionalmente. Então você tem que treinar, meu amigo, você tem que treinar. Você tem que treinar. Você tem que fazer o método MMV. MMV. Você tem que participar desse método MMV. É verdade. Então, o que método MMV traz? A pessoa ser melhor marido, melhor esposa, melhor pai, melhor filho, melhor avô. Ou seja, ela leva a pessoa para um nível completamente diferente. Primeiro, nós trabalhamos equilíbrio das saúdes, saúde física, saúde emocional, que automaticamente traz a saúde familiar, social e financeira, porque a saúde financeira está ligada estritamente à saúde emocional e à saúde espiritual, que é a evolução dos processos. Nós trabalhamos tudo isso no MMV. Ela sai completamente transformada. Ela entra em contato com a sua história e ela sai com o poder de dizer, hoje eu sou feliz, hoje eu vou reescrever uma nova história na minha vida. Uau. É isso que as pessoas precisam entender. Show. É isso, cara. Que entrevista maravilhosa essa entrevista. Tenho certeza, assim, que muitas pessoas elas serão alcançadas, né? A gente tem procurado falar com mais frequência aqui, trazer especialistas para falar mais sobre relacionamento, sobre casamento, sobre família, né? E a gente percebe que durante toda a entrevista, cara, o casamento, ele é uma coisa assim que às vezes é a gente que complica tudo, né? Porque são tudo questão de detalhes. O casamento, de fato, ele está nos detalhes. Você pode ganhar e pode perder nos detalhes. Eu quero até, fazendo até uma ressalva, só acrescentando algo a respeito da traição. Traição, ela também pode trazer um problema grave que chama-se ferida mortal. Ferida mortal. Porque a gente tem um processo de traumas, que é a construção daquilo, de crenças nossas, que foi construído com padrões de comportamento dos nossos pais, mas temos um processo de ferida que uma traição pode trazer. Eu vou lhe dar um exemplo de um processo que eu falo abertamente, dessa cliente, ela me autorizou a falar isso, de um processo do MMV que já fizemos no passado. E agora, MMV agora vem com uma outra página de forma repaginada. Essa mulher era uma executiva, tá? Bem rápido, uma executiva muito bem sucedida. E ela teve uma reunião em Brasília de negócios. Ela saiu, chegou no aeroporto do Guarulhos para pegar. Teve um problema com a companheira, o voo foi cancelado e aquele alvoroço todo. E a companhia, como ela andava sempre na primeira classe, a companhia cedeu para ela um dos hotéis lá no aeroporto para que ela ficasse, porque ela ia sair no voo mais cedo. E ela preferiu, não, vou para casa. Ela saiu, fez uma comprinha, comprou até um presente e levou para casa, para o marido. Quando ela chega em casa, viu o carro do marido, ficou feliz que o marido está em casa. Quando ela chega em casa, ela morava numa mansão, e ela subiu as escadas e ela ouviu os gemidos. Ela entrar, depara o marido dela traindo ela com a melhor amiga dela. Aquela mulher partiu tudo, quebrou tudo. Dentro de casa, xingou tudo quanto é nome. Naquele dia, criou naquela mulher uma ferida mortal. Daquele dia em diante, todo homem é safado e toda amiga não presta. Essa
é a crença que aquela mulher desenvolveu a partir daquela ferida mortal. Então aquela mulher não conseguia relacionar com ninguém. Ela começava, o namoro acabava. Era agressiva com os homens. Ela era agressiva com os funcionários. Ela não tinha amiga, vivia só isolada. Era bem sucedida, mas ela vivia isolada. Vivia triste. E já estava em uma depressão profunda. Um transtorno de ansiedade grande. E ela nos procurou. E nós temos que levar ela para ela vivenciar aquele evento caótico, catastrófico que ela vivenciou. Então ela teve que perdoar aquele momento e entender o seguinte, que ela teve um safado na vida dela, que ela teve uma mulher uma amiga que não teve princípio. Nem todas são assim. Ela teve que entender que se ela continuasse assim, com aquela mágoa daquilo que aconteceu, meu Deus, ela seria condenada a desenvolver uma depressão. Sim. E mais tarde podia acontecer coisas terríveis. Então ela entendeu que ela merecia ser feliz, que ela merecia dar uma nova chance para ela de ser feliz. E ela ressignificou o processo. Hoje é uma mulher mais feliz, casada, tem filhos, tem amigas, claro, bem selecionadas, porque ressignificou o processo. Tudo por causa de um evento que aconteceu, numa traição, que ela deixou aquilo marcar a vida dela e marcou a vida dela. E ela teve que passar por um processo de ressignificação para vencer aquilo. Uau. As pessoas precisam entender o seguinte: não importa o que aconteceu, não importa o que ela já vivenciou, o que ela ouviu, o que ela sentiu, ela tem que entender o seguinte: ela tem direito de ser feliz. Ela tem direito de lutar pela felicidade dela e entender que ela é capitão da vida dela. Ela é responsável pela sua felicidade e ela não pode transferir essa responsabilidade para ninguém. Isso as pessoas precisam entender isso. Há uma busca implacável pela felicidade. Só que as pessoas entendem que a chave da felicidade está dentro dela. E ela precisa descobrir isso, ou buscar ajuda para acessar essa chave. Uau. Esse foi o nosso episódio de hoje do Young Cash. Cara, esse episódio aqui, ele basicamente tá quase que uma mentoria. Muito bom, né? Aprendemos muitas coisas aqui. Bispão, quero te agradecer, muito obrigado por você ter vindo. Nós com certeza vamos alcançar muitas pessoas, porque eu tenho certeza que essa entrevista vai chegar muito longe, por isso eu quero te agradecer por você ter vindo. E você que está nos assistiu aqui até agora, todos os cortes dessa entrevista, eles estarão disponibilizados lá em nosso Instagram. Então você que ama ver os cortes do Youngcast, você que ama toda vez que chega um corte novo, você já corre para assistir. Tudo o que aconteceu aqui, cada corte dessa entrevista vai ser disponibilizado lá em nosso Instagram para que você possa baixar no seu WhatsApp, enviar para o grupo da família, enviar para aquela pessoa recém-traída que precisa ser curada, tá bom? Outro detalhe, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, que é no @Youngcast. Nosso Instagram nós estamos crescendo bastante. Dito isso, eu posso afirmar aqui, né, produção, que esse crescimento é por conta dos convidados que nós estamos trazendo, do conteúdo que nós estamos procurando apresentar aqui nesse podcast, e isso é uma prioridade para nós, tá bom? No podcast de hoje nós aprendemos que, assim como Freud, ele sempre falava que toda a nossa vida, ela de certo modo está ligada à nossa infância. Você, seja de forma direta ou indireta, repete padrões. Existem padrões comportamentais dos seus pais e você repete esses padrões. O que é importante e primordial é olhar para si. Ter um momento com você, se desligar do mundo e olhar para o seu interior. Porque este autoconhecimento, ele vai gerar em você a fé e a confiança de que você é extremamente capaz de quebrar qualquer comportamento que você está tendo, qualquer padrão comportamental que você está tendo de alguém que fez parte da sua infância ou fez parte da sua vida. É muito importante você saber que, por mais que você foi traído ou traída e o seu coração ele está quebrado, ele está dilacerado, acredite no amor, porque o amor ele tudo suporta, o amor ele tudo vence, e com amor você
consegue e é extremamente capaz de estancar e curar qualquer ferida. Esse foi o nosso YangCast de hoje, muito obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar aqui as notificações para que toda vez que a gente estiver ao vivo, você vai ser notificada. Deus abençoe!